Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Laboratório de Modelagem e Simulação de Processos, QM 8711. Nessa videoaula, nós iremos resolver o trabalho prático número 8, que está relacionado com controle de temperatura em um tanque de aquecimento. Então, nós temos aqui o sistema a ser estudado, um tanque no qual está sendo aquecido um fluido com auxílio de vapor. Então, nós temos o sensor de temperatura, medindo a temperatura, jogando a informação para o controlador de temperatura, atuando na válvula, tá bom? Tem uma particularidade aqui neste sistema, é que o sensor de temperatura ele não está colocado diretamente dentro do tanque, então o sensor ele não está em contato com o fluido que está sendo aquecido, ele está dentro de uma bainha, olha aqui, ó, tá? Então, essa bainha é um orifício que eu tenho, tá? Que não passa, né, para o fluido. Então, eu tenho ali um, um local onde eu coloco o sensor. Então, o sensor ele não fica em contato direto. Então, eu tenho a parede do tanque, tenho o sensor e tenho a temperatura aqui do tanque. Então, fazendo um balanço de energia aqui no tanque, nós temos a variação de temperatura do tanque e nós teremos que desenvolver todo o modelo levando em consideração esta situação, que o sensor não está diretamente em contato com o fluido. Então, nós temos a dinâmica da temperatura do sensor e nós temos também a dinâmica de temperatura da bainha. Tá? Então, a energia que é adicionada aqui no líquido, no fluido, ela é transferida para a parede da bainha e da parede da bainha é transferida para o sensor. Com isso, nós temos um pequeno atraso de informação. Então, nós temos aqui as constantes de atraso, que estão todas escritas lá no TP mesmo. Tá? Nós iremos fazer o controle de temperatura por meio de um controlador proporcional integral, um controlador PI. Tá? Vimos já na teoria que a equação, né, por um controlador PI, ela leva em consideração a constante de ganho proporcional e a constante de tempo integral. Então, nós temos lá, nós temos, né, para um controle PI, a seguinte equação, né, para a variável manipulada. Tá? Para a variável manipulada. Então, nós temos aqui WS, vazão de vapor, é igual a WS0, a vazão de vapor inicial, mais Kc, do tempo, é o erro, né, com o tempo, onde o erro é a temperatura do set point menos a temperatura do sensor. Tá? Isso aqui é porque a temperatura do tanque, né, no set point, que é a minha referência, menos o sensor, porque o sensor não está em contato direto com o líquido o fluido que eu estou fazendo aquecimento. Se o sensor estivesse conectado diretamente, isso aqui seria temperatura do tanque no set point menos a temperatura do tanque naquele exato instante. Tá bem? E mais, né, a parte integral aqui, Kc tau integral do erro dt. Eu friso bastante com vocês lá nas aulas de instrumentação, né, que nós manipulamos a abertura da válvula e não as vazões aí, no caso, né, a vazão de vapor. Mas aqui, por uma questão de simplificar o meu modelo, então nós vamos atuar direto aqui no WS, tá? Então, o que que nós temos aqui, ó, né? A manipulada será WS. Então, esta equação, tá? Me dará o quê? Uma quantidade maior ou menor de vapor para manter a temperatura no tanque, aquela que eu quero para a referência, que é o meu set point. Tá bom? Então, isso é uma simplificação. Poderíamos fazer aqui com a abertura da válvula? Sim, poderíamos fazer com a abertura da válvula. E esse WS seria WS0 vezes X. Só que aí eu teria que determinar uma vazão WS muito maior do que já está definido lá no meu problema, para que eu tivesse o que? A quantidade correta sendo manipulado pela abertura da válvula. Tá? Então, essa é uma questão de simplificação, então nós já vamos direto na variável manipulada sendo a vazão de vapor. Então, nós temos aqui a tabela 8.1,
lá do que está no TP, onde está definida todas as minhas variáveis. Tá? E nós vamos fazer as seguintes análises. Nós vamos obter as curvas respostas de todas as temperaturas envolvidas no sistema, né, que é a temperatura do tanque, a temperatura da bainha e do sensor, e vamos primeiro avaliar o comportamento da variável sem o controlador, tá? Sem controlador é fazer aquele cassê do controle igual a zero. Vamos também obter a curva-resposta das mesmas variáveis, só que agora com o controlador. Tá? Então, o KC ele terá o valor lá da tabela, que neste caso aí é igual a 1,5. Na avaliação 3, vamos ver a influência do KC, né, que é o ganho proporcional do sistema de controle, nessas variáveis. Então, o que acontece quando eu tenho ali tem uma mudança no KC. Então, nós vamos fazer o próprio KC, nós vamos aumentar ele em 2 vezes e aumentar em 5 vezes o valor e ver o que acontece com o sistema. E vamos avaliar também a influência da temperatura de entrada, T0, na temperatura TT e na variável WS, né, que é a variável manipulada. E avaliar a influência da vazão de entrada na temperatura do tanque e na variável manipulada WS. Ok? Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos para o MATLAB e para o Simulink para resolvermos este sistema. Agora no MATLAB, né, nós iremos criar tanto o modelo de blocos do Simulink, quanto os scripts para resolvermos o problema. Então, lá, né, no MATLAB, nós iremos aqui, ó, no Home, abrir Simulink, dentro do Simulink pegar um modelo em branco. Tá? Então, aqui o modelo em branco, nós chamamos, e dentro do modelo em branco nós clicamos em bibliotecas e nós temos todas as bibliotecas do Simulink. Tá bem? Então, para que nós possamos adiantar um pouquinho, né, e não ficarmos montando tudo isso aqui, eu já tenho pronto o modelo aqui de blocos desse meu sistema. Então, o que nós vamos usar aqui? Né? Vamos passar todos os blocos. Nós precisamos do bloco FCN, onde nós iremos colocar as nossas equações. Então, o FCN está aqui dentro de funções definidas pelo usuário, olha, funções definidas pelo usuário, a função, o bloco FCN, então nós precisamos de 3 blocos, um para cada modelo, né, um para cada equação diferencial. Nós iremos passar, então, as nossas funções por um integrador, então eu preciso do bloco integrator, então o bloco integrator está aqui dentro dos blocos contínuos, né, então aqui, ó, integrator, então precisamos de 3. Lembrando, né, como que eu pego, é só pegar o bloco e arrastar este bloco para dentro do seu modelo, tá? Vou apagar aqui para não ficar este bloco de integração a mais aqui. Nós iremos gravar, né, as informações que saem desses blocos em uma tag, então nós iremos usar o bloco goto. O goto está dentro de um roteamento de sinais, então tem um bloco aqui no goto. Veja, tá? O que acontece aqui no bloco goto, só para a gente entender. Tá? Ele aqui está entre colchetes e aqui não. Por quê? Quando ele está entre colchetes, dando 2 cliques aqui no bloco para colocar, ele está como local. Passando para global, ok? Ele sai. Então sempre tem que deixar global, de preferência, o tipo do bloco aí. Tá ok? Então o que vocês vão fazer, né? Vão 2 cliques e vão digitar o nome do bloco que vocês querem. Aqui no meu caso, eu chamei de TT, né? Essa primeira equação aqui é para a temperatura do tanque, a segunda equação é para a temperatura do sensor, a terceira é para a temperatura da bainha. Então, TT, TS e TB, olha. Então, 2 cliques no bloco, digitei TT, passei a visibilidade dele para global, que estava local, e OK, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar um bloco MUX,
O MUX também está dentro de roteamento de sinais, tá vendo aqui o MUX, tá? Você pegando aqui o MUX, só para a gente ver, eu tenho, então, ele com 2 entradas e uma saída, tá? 2 entradas e uma saída, mas eu posso colocar o tanto que eu quiser aqui de entrada. Então, 2 cliques aqui, número de inputs, se você colocar aqui 4, ok? Então, eu tenho 4 inputs, tudo depende de quanto você quer. Então, novamente, vou tirar o bloco para não ter problema. Então, o que eu preciso aqui, no meu modelo, né? Se nós pegarmos lá o modelo, né, nós temos a temperatura do tanque, a temperatura da bainha, a temperatura do sensor. Então, essas variáveis têm que entrar no sistema, porque elas, eu preciso delas para resolver o modelo, tá bem? Que eu vou colocar também aqui junto, né? O WS, que é a variável manipulada, e a temperatura do set point. Para quê? Só para gravarmos esses valores na resposta. Vocês vão entender depois, mais para frente, por que eu gravo na resposta estes valores, tá? Então, eu preciso 1, 2, 3, 4, 5 entradas aqui para no meu MUX, né? Porque eu tenho 5 blocos. Okay? Então, eu agora, lembrando, né? O TT, né, ele vai ser a primeira entrada, o TS a segunda, o TB a terceira, o WS a quarta e a temperatura do set point a quinta, tá? A quinta entrada. Então, no meu modelo lá, se nós pegarmos o modelo da temperatura do tanque, o que eu tenho? WCP vezes temperatura inicial T0 menos a temperatura do tanque. Então, a temperatura do tanque é a primeira e tudo que entra no bloco FCN tem que ser chamado de U, então U1 mais, né, o WS, então WS é o 4, vezes o lambda, que eu chamei de lambda aqui, tudo isso dividido por MCP. Temperatura do sensor, o que eu tenho? A temperatura da bainha menos a temperatura do sensor, dividido pela constante de atraso do sensor, que é o tau S. E da bainha, temperatura do tanque menos a temperatura da bainha, dividido por tau B, que é a constante de atraso da bainha. Então, aqui nós colocamos os nossos modelos, tá? Lembrando que a função FCN, tudo que entra nessa função tem que ser chamado de U. E, como eu estou fazendo um roteamento de sinais, porque o bloco FCN só tem uma entrada, eu preciso de todas essas informações, então eu estou roteando esses sinais todos em um único sinal, então uma matriz de sinal, digamos assim. Então, nós temos as posições aqui. Então, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Estou usando o bloco toFile, tá? Para gravar essas informações todas. Então, o bloco toFile, onde ele está? Ele está aqui em Source, tá? Desculpa, Sinks, tá? Está aqui em Sinks, e aqui é o toFile. Então, o bloco toFile em Sinks. Bom, como funciona o bloco? Relembrando aí que nós já vimos em aulas anteriores, tá? 2 cliques nele. O que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, o nome do arquivo. O que é esse aqui? É o nome que vai ser criado para o arquivo MATLAB, aquele arquivo que vai ficar sempre gravado e você não vai perder, só se você deletar depois ele, tá? Dentro deste arquivo MATLAB, ele vai criar uma variável que contém todas as variáveis que eu estou gravando. Então, eu tenho aqui sys, chamei de sys, tá? O formato array, ok? Porque ele vai gerar, então, uma matriz aí com essas informações. Lembrando que no controle, tá? Aqui, no controle não, no bloco toFile, ele sempre vai criar o seguinte, n mais uma coluna. No caso aqui é linha, depois a gente vai ver que a gente precisa fazer a transposta, mas n mais uma linha de valores. O que é n mais uma? Ele sempre vai colocar junto o valor do tempo de simulação. Então, ele começa com o tempo de simulação,
e depois ele vai colocando os valores que nós temos aqui na sequência da entrada. Então, o que nós teremos? O tempo, depois o TT, depois o TS, o TB, o WS e o TTSP. Então, o que nós teremos aqui? Tenho 5 entradas, mais uma, 6 informações sendo gravadas no bloco to file. Ok. Agora, o que nós precisamos? Definir a parte do controle. Então, para o controle, nós temos que a variável manipulada WS ela é igual a WS0 mais KC vezes o erro, mais KC dividido por tau I vezes a integral do erro. Então, o que é o erro lá para a gente? A temperatura do tanque set point, ou a referência que eu quero, o meu set point, menos a temperatura do sensor. Então, eu peguei um bloco aqui de subtract, né, de subtração, e peguei um bloco de constante para colocar o valor do set point e o bloco from, tá? Esqueci de passar aqui, né, no from. Todos esses, o goto, o bloco oposto ao goto é o bloco from, né? Então este aqui grava, este aqui faz a leitura. Onde está o bloco from? Está também lá em roteamento de sinais. E como funciona, né? 2 cliques no bloco, sempre fazendo aqui update tags e vai aparecer a lista de todos os blocos criados pelo, pelo bloco goto, tá? Todas as variáveis criadas pelo bloco goto. Então, nunca digite aqui o valor diretamente. Sempre dê um update aqui para que você tenha a lista suspensa e escolha qual é o valor correto, tá bom? Então, aqui o front. Então, temperatura set point, a temperatura do sensor e a temperatura set point. Então, aqui eu tenho o erro. Então, o erro, então, primeiro aqui no MUX, né, que eu vou rotear esse sinal aqui também. Então, o primeiro é o erro. E o segundo, como o erro estou passando por integral, é a integral do erro. Então, WS mais KC vezes o erro, que é o 1, mais KC tau I vezes a integral do erro, que é o 2. E eu tenho, então, o meu WS. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos preparar o script para a resolução desse sistema. Antes, tá? Uma coisinha só. Nós precisamos colocar aqui as condições iniciais, né? Então, a temperatura, onde eu coloco a condição inicial? No integrador. Então, a temperatura do tanque zero, chamei de TT0, não coloquei um valor, porque depois eu posso, pelo script mesmo, adicionar esse valor. Então, TT0, TS0, ok? E o TB0, tá? Então, são as condições iniciais. E aqui, para o integrador, tá? Do meu controlador, é zero a condição inicial. Então, já fica zero mesmo ele como default. Então, não precisa trocar isso, tá? Então, ele começa de zero, né? Porque não tem o erro no início, ele é zero. Ele vai aumentando a partir do momento que você vai resolvendo o problema, tá? Então, vamos lá para o MATLAB agora.